Quão bizarro um evento precisa ser para despertar a curiosidade popular? Nós vemos casos em que pessoas simplesmente desapareceram e nunca mais são encontradas. Já outros terminam em condições que eu não posso sequer nem mencionar aqui. O arquivo de hoje é no mínimo desconfortável, e já vou deixar o alerta. Este é um arquivo muito sensível para pessoas claustrofóbicas. Dado o aviso, seguimos então. Embora esse fenômeno, vamos chamá-los assim, ocorra em diferentes partes do mundo, hoje nosso vídeo vai focar no Japão. Em especial porque o Extremo Oriente possui uma estrutura sanitária diferente daquela com qual estamos acostumados aqui nos países ocidentais. O vaso sanitário tem uma posição diferente e o formato dele é diferente, ele se localiza mais baixo e é preciso agachá-lo para utilizar. Dado isso, ainda que isso venha mudando com o tempo, pois com a modernização e a globalização, os dois espaços passaram a coexistir e os dois tipos de banheiros tornaram parte do cotidiano dos povos orientais. E não é de se esperar de que um país com respeito à alta privacidade, esses casos assim sejam tratados com extrema discrição. Isso não seria incomum. Porém, casos assim raramente ganham exposição pública e muitas vezes nem os próprios familiares ou as pessoas que estão envolvidas nesses acidentes insistem em investigações prolongadas. Mas aqui já surge a primeira pergunta inevitável. Entre tantos lugares possíveis para uma tragédia ou algo incomum acontecer, por que o banheiro? Talvez porque seja um ambiente isolado, silencioso e reservado. Mesmo no Ocidente, situações de mal-estar, vergonha ou necessidade ou privacidade, ou seja, nem que for para arrumar a roupa ou para ver algum detalhe no rosto, o banheiro é o lugar escolhido. Muitas vezes, até quando precisamos de um tempo da nossa festa em família, nós vamos para o banheiro. E engana-se quem pensa que esses casos acontecem apenas em residências de famílias. Este arquivo de hoje que vamos abordar não escolhe o local, apenas o desfecho. O ano 2011, cidade de Tóquio. Vamos abordar sobre o caso que aconteceu em um bairro residencial. Zeladores de um banheiro público notaram algo incomum. Uma das cabines permanecia fora de uso por tempo demais, e ao verificarem o funcionamento do encanamento, perceberam que algo parecia bloquear o fluxo de descarga, e a caixa d'água da privada, como já mencionei, a estrutura varia um pouco. Parecia estar com algum problema, algum entupimento. Quando conseguiram entrar no cubículo para poder averiguar a estrutura, não encontraram um objeto, mas encontraram alguém. Havia um homem adulto com o corpo comprimido em um espaço sem ventilação e sem margem nenhuma para movimento, numa posição que podemos descrever como fetal. Agora a pergunta como ele foi parar ali permanece sem resposta. A porta do cubículo estava fechada por dentro, não havia sinais de arrombamento, não havia testemunhas, ninguém relatou ruídos, gritos, agitação ou nenhum mesmo um pequeno sinal de que algo fugisse do cotidiano que pudesse dar uma pista de como ou por que aquele homem foi parar ali. Mesmo considerando as diferenças entre os modelos ocidentais e orientais, as investigações concluíram de que não havia indícios de nenhuma queda acidental. Ainda mais se levarmos em conta a posição do corpo, rígida, como se estivesse sentado com o tronco inclinado para frente, reforçava essa conclusão, ou seja, o homem não caiu ali. A causa da morte também foi registrada como mal súbito, o que também poderia ser algo incomum. Não havia nenhum sinal de crime, nenhuma evidência de intervenção externa, mas a posição e o local ficaram sem explicação nenhuma. Outro caso que vamos abordar aqui ocorreu em 2016. Um caso semelhante aconteceu em Osaka, dessa vez em uma residência familiar particular. Membros da família relataram problemas no uso do banheiro. Ao chamarem os responsáveis e os técnicos para poderem verificar o que acontecia de problemas de encanamento na casa ou de esgoto, eles abriram o espaço interno da instalação sanitária e encontraram novamente um homem. Ele estava ajoelhado, inclinado entre o espaço da parede e o vaso, o espaço próprio da casa. Mais familiares disseram que a porta permaneceu fechada até o momento que alguém teria descido para utilizar o banheiro. Nenhum ruído recebia sido ouvido, nenhum sinal, nenhum grito, nem sequer nenhuma notificação, nenhum sinal de invasão
à casa da família. O corpo não apresentava nenhum sinal de violência, não havia marca de tentativa de fuga, nenhuma expressão de pânico ou medo no homem, nenhuma carta de despedida, nem nada foi encontrado. Como esse homem foi parar ali, também não se sabe. A causa da morte, novamente, foi registrada como sendo natural, mal súbito. É estranho porque pessoas simplesmente não surgem em posições impossíveis dentro de espaços confinados. Quem entraria ali por livre e espontânea vontade? E quem, em sã consciência, mesmo para despistar um caso, se daria ao trabalho de tentar abrir uma instalação para tentar colocar um corpo ali, além do mais, sem ser notado? E aqui fica a exceção para se repetir novamente, porque não há indícios de quebra estrutural, não há nenhum sinal de como um homem adulto teria entrado nesses espaços apertados, esses compartimentos, ainda mais vestido com as roupas do cotidiano. É importante ressaltar que na maioria dos casos, todas as vítimas estão vestidas. Em raríssimas vezes, elas aparecem sem roupa. Estão vestidas com roupa do cotidiano, como roupas casuais com que se usa em casa ou com que se vai trabalhar. Nenhum indício de apontado contra a vida das pessoas. E a maioria dos casos envolve homens entre 30 e 50 anos de idade, segundo as investigações forenses. Agora, o que pode existir por trás desses corpos encontrados em caixas de água e estrutura sanitária talvez nunca seja explicado. É notável saber também que, como já apontado, esse não é um evento isolado do Japão. Países como Coreia, Estados Unidos, Canadá, México e até países da Europa como Reino Unido ou Noruega já também relataram que corpos foram encontrados na caixa d'água ou em estruturas tanto comerciais quanto particulares. Nos mesmos inscrições, estão com ou sem roupa, na maioria dos casos vestidos, e são, na maior parte das vezes, homens adultos. Não temos nenhuma explicação do porquê esse evento acontece. É como se as pessoas simplesmente estivessem andando na rua e do nada um bug na Matrix fizesse com que viessem parar em um espaço confinado, como se um jogador estivesse jogando um jogo e seu personagem de repente dá um tilt no mapa e ele vai parar fora do mundo, ou em um espaço apertado. Já no próximo arquivo, vamos observar as sombras que uma pessoa pode carregar fora do seu contexto original, e como isso por si só pode causar desconforto em todos à sua volta e abrir mais perguntas do que respostas. Se você gostou do conteúdo, curta e compartilhe. Se inscreva no nosso canal e é isso.